Medfish. Todo mundo aí? Então, gente, voltando, né? Vou compartilhar a tela aqui. A rotação de duplicatas a pagar indica quantas vezes eu comprei e paguei no decorrer do período que eu estou analisando, normalmente um ano. Então, quantas vezes isso aconteceu no ano? E o prazo médio é quantos dias leva cada vez que isso acontece? Se eu renovei os estoques, as duplicatas a pagar 3 vezes num ano, significa que cada uma dessas vezes leva mais ou menos 4 meses. 12 meses de um ano dividido por 3, 4. Então, leva mais ou menos 4 meses. 4 meses tem 120 dias. Aí a gente vem para a fórmula do prazo médio de pagamento, está aqui embaixo. 360 dias vezes o saldo médio de duplicados a pagar dividido pelas compras, vocês já aprenderam da onde calcular, igual 120 dias. Ou seja, o prazo médio de pagamento das compras é de aproximadamente 120 dias, certo? Então, com esses índices de rotatividade, ou índices de atividade, que eles chamam, ou ciclometria, a gente consegue enxergar quanto tempo eu levo para receber, em média, né? Quanto tempo eu levo para pagar, quanto tempo meus estoques levam para ser renovados. E isso é importante para quê? Analisando lá atrás, bom, eu levo 117 dias para receber e tenho 120 dias para pagar. Isso é bom. Praticamente eu recebo e pago dentro do mesmo período. Significa que eu não preciso de muito capital de giro, porque eu estou recebendo ao mesmo tempo que eu estou pagando. Agora, isso não é a realidade, né? A realidade acontece normalmente assim, ó. Vendo com 120 dias para receber, mas tenho que pagar com 28, com 60. Ou seja, eu tenho que sempre pagar meu fornecedor antes de eu receber do meu cliente. Isso é meio que, não vou dizer que é padrão, mas é o que acontece no dia a dia. O teu cliente quer mais prazo, o teu fornecedor não quer conceder. A gente vai brigando, né? Para conceder mais, conseguir mais prazo, para poder conceder prazo também para o cliente. Essa diferença de dias é que eu tenho que acabar financiando com o meu dinheiro. Aí eu tenho dinheiro que eu investi na empresa ou eu vou ter que buscar dinheiro emprestado. Essa é a lógica, para isso que a gente tem esses indicadores. São simples, são fáceis de fazer, de entender, de calcular, para a gente já começar a ter parâmetros. Por isso que é importante as empresas ter suas demonstrações contábeis organizadas, que os números sejam confiáveis, que eles tenham esses indicadores que são simples, são fáceis de fazer, sempre em mãos, para começar a analisar essas coisas básicas. Depois, claro, eles podem ir nas minúcias, né, e melhorar cada coisa, mas isso é o básico. Esse é o começo. Se esses estiverem bom, não precisa a gente procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Não precisa a gente procurar agulha no palheiro. Se está tudo bom, tá bom. E para a gente saber se está bom todos os indicadores estão bom? Estão. E o dinheiro está onde? Essa é a pergunta do dono da empresa. Tá tudo bom, mas o dinheiro está onde? Se o dinheiro estiver na gaveta, se o dinheiro estiver no caixa, bancos e aplicação financeira, beleza, está tudo bom realmente. Se o dinheiro está lá no contas a receber, eu já começo a ter esse problema de fluxo aqui, de rotação de duplicados a receber em relação à rotação das duplicadas a pagar. E o índice vai me mostrar isso. E aí eu tenho que trabalhar nisso. Olha, preciso aumentar meu prazo de pagamento ou reduzir meu prazo para o cliente, porque senão eu vou ter que buscar dinheiro emprestado. É assim que funciona. E é um índice fácil de fazer. Entenderam como é importante isso? Sim. E as empresas, às vezes, não têm isso. Por quê? Porque não tem contabilidade. Claro, a contabilidade, ao longo dos últimos 15 anos, tá, pessoal? 15 anos aí, ela melhorou bastante. Melhorou bastante. Principalmente as empresas maiores. As empresas maiores, em função da pressão também da Receita Federal, de entrega de declarações digitais, isso tudo, o empresário brasileiro ficou com um pouco mais de medo de manter aqueles princípios antigos de sonegação, isso, aquilo. Então, isso foi mudando muito.
Mas também ele passou a entender que a contabilidade não era simplesmente uma ferramenta para calcular o imposto e pagar, e sim uma ferramenta de gestão da empresa dele. Então, eles começaram a ter essas informações adequadas, ou seja, demonstrações contábeis confiáveis, com pouquíssimas distorções, porque ninguém é perfeito, e começaram a calcular e adotar esses indicadores. Esses são os básicos, mas depois tu pode chegar numa análise mais aprofundada, tu pode chegar em indicadores que mostram um valor da tua empresa, que é o EBITDA, por exemplo, que eles medem o valor da tua empresa por ali, calculado com base na informação contábil. Então, ela passou a ser muito bem valorizada nesses últimos 10, 15 anos. Hoje mesmo, qualquer tipo de negociação empresarial, eles querem, primeira coisa, eu quero ver toda a emoção contábil. Para quê? Vou fazer esses indicadores aqui e analisar. Enquanto vocês estavam aqui, entrando na segunda aula, não sei se vocês viram que eu estava aqui mandando uma mensagem de telefone. É de uma empresa que eu estava auxiliando num levantamento patrimonial justamente para mostrar para o investidor os números. Os caras querem investir, falam em 350 milhões para aplicar numa empresa que tem menos de R$ 1 milhão de capital social, porque é um negócio inovador e tal. Não sei se vai chegar a tudo isso, mas tem alguém interessado, e alguém interessado grande, assim, alguém bem grande, a nível nacional e a nível mundial. E primeira coisa que pediram, balanço, indicadores. Foi calculado tudo isso aqui que eu estou passando para vocês e o EBITDA, que é um indicador que eu vou mostrar para vocês depois. Certo? Então, é importante, frisem, vocês como acadêmicos de ciências contábeis, como futuros profissionais contadores, podem ser o contador direto ou podem trabalhar em algum departamento, ou quem sabe vocês sejam os analistas contábeis, controllers das empresas, dê importância à informação contábil e trabalhem com esses indicadores que são básicos, são simples, mas eles realmente indicam muita coisa. Entenderam o que é rotação de duplicatas a pagar, prazo médio de pagamento, rotação de duplicatas a receber, prazo médio de recebimento, rotação de estoque e prazo médio de estocagem? Entenderam o que é uma coisa e o que uma coisa está ligada à outra? Sim. Sim? Então tá. Se entenderam o seu princípio, é só aplicar na fórmula, avaliar o resultado e interpretar o resultado. Não esqueçam disso, né? Não vão simplesmente só passar esses numerozinhos aí para o dono da empresa, ele não entende patavinas, né? Vocês precisam explicar o que significa. Esse é o nosso papel, sair de trás da mesa, né? Não é ficar lá sentado na mesa. Bom, agora nós temos a parte do ciclo operacional. É uma coisa bem ligada àquilo que nós estávamos falando ali, de rotação de estoque, rotação de contas a receber e contas a pagar. O que é o ciclo operacional? Indica o intervalo de tempo entre a compra de mercadorias e o recebimento pela venda das mesmas. Ou seja, quanto tempo eu levo desde a data que eu comprei a mercadoria até a data que eu estou recebendo a mercadoria. Então, normalmente, assim, né? Como é que é negociado? É negociado 15, 20, 30 dias para pagar com o fornecedor da data da compra ou da data da entrega. Então, isso é o ciclo operacional. Desde aquela data da compra, ou da data que a mercadoria chegou na minha empresa, até o dia que eu recebi pela venda daquela mercadoria. Isso é ciclo operacional. É o tempo que eu levo para comprar, produzir, vender e receber. Então, qual é a fórmula que indica isso? Ciclo operacional igual prazo médio de rotação dos estoques mais o prazo médio de duplicatas a receber, certo? Nos nossos exemplos lá atrás, o prazo médio de rotação dos nossos estoques era 97 dias. Ou seja, o prazo que levava para mim comprar e vender os estoques eram em média 97 dias. Eu comprava, botava lá no meu depósito, vendia e tirava ele do meu depósito, isso levava 97 dias. O prazo médio de duplicatas a receber era o seguinte: depois da minha venda, eu levava 117 dias para receber. Então, o ciclo operacional, desde a compra até o recebimento, é o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de contas a receber, ou de duplicados a receber. 97 dias de prazo médio de estocagem, mais 117 de prazo médio de recebimento, eu tenho um ciclo operacional de 214 dias.
bastante, né, dentro de um ano. Ou seja, eu levo mais da metade do ano para botar o dinheiro no caixa. Eu tenho que ter um capital de giro bem alto para suportar isso. Exceto se eu tiver um prazo de pagamento longo também, mas não sei se é o caso. Então, olhem o gráfico ali embaixo. Ó. O período entre a compra e o recebimento das vendas foi de 217 dias. Então, eu tenho lá, compra é o período 0, eu levo, na média, 97 dias até vender e depois levo mais 117 dias para receber. Ou seja, daqui da venda até o recebimento, 117. Daqui da compra até a venda, 97. E da compra até o recebimento, 214 dias. Isso é o meu ciclo operacional. Eu preciso ter caixa para suportar isso aqui, certo? Senão, eu não consigo vender, não consigo ter prazo, não consigo comprar o estoque. Não adianta eu, então eu vou comprar, vou montar uma empresa, certo? Não tenho isso bem definido e não tenho capital de giro. Aí vendi, não sei qual é o prazo que eu vou conceder para o meu cliente, mas o cliente pediu bastante prazo, eu dei bastante prazo, certo? Então tá, dei bastante prazo para o meu cliente para poder receber dele, mas não consegui prazo com o meu fornecedor. O que vai acontecer para o segundo mês? Ou eu vou ter que ter dinheiro para comprar e pagar o fornecedor, ou eu não tenho dinheiro nem para comprar, quebrei a empresa no segundo mês. Então, às vezes, essas empresas pequenas, tá, pessoal? Um pequeno comércio, se não tiver um planejamento mais ou menos assim, não precisa ser nos mínimos detalhes. Mas se não tiver mais ou menos esse entendimento, o pessoal passa dificuldade. Por isso aquela estimativa de que a maioria das empresas fecham no primeiro ano. Claro, o cara não planejou nada. A gente diz, tem que ser empreendedor. Eu admiro o pessoal que é empreendedor, tem coragem. Mas eu admiro mais ainda esse que faz tudo isso e não faz nenhum tipo de análise e quebra. Então é preferível tu ser empregado e ter garantido do que tu botar toda a tua vida, às vezes, no negócio e quebrar ali na frente porque não fez o básico. Então, esses indicadores, pessoal, são simples. Não pensem assim, mas não serve de nada, minha empresa é pequenininha, não sei o que. Serve, porque a empresa é pequena também. Então, ciclo operacional, tempo que eu levo desde a compra até o recebimento. Depois, nós temos o quê? O ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? Indica o período em que a empresa necessita ou não de financiamento para complementar ou para pagar os fornecedores. Ou seja, o ciclo financeiro vai me mostrar o seguinte, olha, quantos dias eu tenho de prazo em relação aos dias que eu tenho desse ciclo operacional? Eu vou ter que buscar dinheiro emprestado ou eu tenho dinheiro em caixa? Então, qual é a fórmula que eu tenho para o ciclo financeiro? É igual ciclo operacional menos o prazo médio de duplicatas a pagar. Ciclo financeiro igual 214 dias, que é o meu ciclo operacional. Ou seja, eu levo 214 dias para botar o dinheiro no bolso. Porém, eu tenho que pagar meus fornecedores em 120, que foi o que a gente calculou lá atrás. 214 menos 120, faltam ainda 94 dias para receber. Esses 94 dias é que eu preciso ter dinheiro para suportar. Então, o período financiado por outras fontes de recursos, ou capital próprio, que eu vou ter que botar, é de 94 dias, os quais podem ser próprios ou de terceiros. Então, ou eu tenho que ter capital de giro para aguentar 94 dias, ou eu vou ter que buscar dinheiro emprestado para aguentar 94 dias. Significa que eu preciso ter um capital investido ou um capital emprestado no ponto zero, quando eu comecei o negócio, de praticamente 120 dias. 30 dias que normalmente leva para fazer a primeira venda, tudo, né? E depois mais 94 dias. Por quê? No segundo mês eu tenho que vender de novo, no terceiro eu tenho que vender de novo, no quarto eu tenho que vender de novo. Mas eu só vou estar recebendo a primeira venda quando eu estiver fechando a quarta venda. Então eu preciso ter um capital de giro de pelo menos, ou um estoque, pelo menos, para 4 meses. O primeiro mês, mais 3, que é o tempo que eu fico aguardando receber meu cliente depois que eu pago os meus fornecedores. Até conseguir um prazo bom, que é 120 dias. Mas eu demoro muito para realizar aquele estoque. Então, em média,
eu precisaria buscar dinheiro emprestado ou investir na minha empresa. Comprei um estoque, 100 mil reais. Vendi todo esse estoque no primeiro mês. Eu preciso ter dinheiro para comprar de novo isso. Por quanto tempo? Mais 3 meses, até eu receber a primeira venda. Ou lá quando eu abrir a empresa, eu tenho o quê? Capital social. Dinheiro para comprar o primeiro estoque, dinheiro para comprar o segundo, dinheiro para comprar o terceiro, dinheiro para comprar o quarto. Esse é o meu capital investido. Esse é o planejamento básico que a gente tem que fazer. Não quer dizer que não possa dar certo. Eu botar um dinheiro sem nenhum capital de giro e fazendo a coisa acontecer e dar certo. Pode, mas vai sofrer. Vai sofrer. Aí começa a cair em financiamento de agiota, começa a cair em cheque especial, começa a cair em duplicata descontada, e aí vai pesando e aí o teu lucro fica no juro que tu paga para essas instituições. É fácil de fazer, é simples de fazer, só precisa ter uma informação organizada. Quando a gente faz todos esses indicadores que eu estou falando aí para vocês, não adianta a gente ficar fazendo análise em cima de número errado. É importante que as demonstrações contábeis elas sejam confiáveis, de preferência auditadas. Por quê? Porque daí aquele número, se tiver algo errado, está lá no relatório do auditor, tu vai lá e, então exclui isso aqui para calcular o indicador. É isso que os bancos fazem, é isso que os investidores fazem. Se tiver uma ressalva do auditor, eu já vou tirar esse efeito desses números para mim calcular os indicadores corretamente. Então, o ideal é que tudo isso seja confiável. Não adianta ficar fazendo análise em cima de número errado. Por quê? Eu vou ter indicadores bons, indicadores bonitos, mas são fraudulentos. Tá? Eu posso passar uma informação errada para frente ou eu mesmo me enganando. Então, importante. Analisem as demonstrações contábeis, façam as análises com esses indicadores todos que eu passei para vocês, mas tenham segurança de que os números são confiáveis, senão não vai adiantar. Senão vocês vão ter uma lucratividade de 89%, 90%, igual uma vez eu orientei um artigo que a pessoa trouxe um estudo de caso para fazer e dava 89% de margem líquida. Eu disse, nossa, que baita negócio, né? 89% de lucro líquido. Qual é o negócio que tem 89% de lucro líquido? Nem a agiota tem. Ninguém. Então, tem um monte de indicador bom, mas não é a realidade. Não adiantou fazer a análise. Então, tenham esse cuidado. Entender o que é ciclo operacional e ciclo financeiro? Quem está aí ainda? Eu. Também estou. Eu. O pessoal sumiu, né? O pessoal passou, não veio mais nas minhas aulas. Temos aí na Vejo atividade. ninguém aí. Depois só conecta ali e vaza, né? Vamos habilitar essas câmeras tudo aí. Quê? O pessoal está na frente. Ah, Vou lá daí não, né? habilitar. Continuando. Uma análise que se faz também bastante é o seguinte, do capital circulante líquido. O que é o capital circulante líquido? É a comparação, ou seja, o resultado que eu tenho dos meus ativos circulantes em relação aos meus passivos circulantes. Não é o liquidez. A liquidez é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E o capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo. Ou seja, quanto que eu tenho de ativo e quanto que me sobra dos ativos se eu pagar os passivos circulantes. Então, ela é estática. Ela é comparável um ano com o outro. É uma medida estática de folga financeira, ou seja, quanto que sobra se eu receber tudo que eu tenho aqui no curto prazo, se eu pagar tudo que eu tenho que pagar no curto prazo. Que a empresa apresenta para liquidar seus compromissos de curto prazo, desde que o ativo seja de fácil realização. Então, qual é a fórmula do capital circulante líquido? Ativo circulante menos passivo circulante. Quanto maior, melhor. Ou seja, quanto mais ativos circulantes eu tiver em relação aos passivos circulantes, melhor. Mais fluxo de caixa eu tenho. Essa é a lógica. Então, observem, né? Aqui no desenho que nós temos, um ativo circulante pelo quadrado aqui é uma fatia
maior do que o passivo circulante. Ou seja, eu tenho uma folga financeira de curto prazo maior. Ou seja, não preciso me preocupar muito com dinheiro para bancar o ciclo operacional. Significa que meu ciclo operacional não é tão longo. Agora, se a gente comparar o ativo circulante mais o realizável a longo prazo e comparar com o passivo circulante e o exigível a longo prazo, vocês veem aqui que a folga não é tão grande, certo? Mas mesmo assim, o meu ativo circulante, meu ativo realizável a longo prazo são maiores que os meus passivos. Ou seja, se eu calcular meus índices de liquidez aqui, eles vão ser maiores que 1. Ou seja, eu tenho mais ativo do que passivo. Essa é a lógica. Anotaram a fórmula aí? Capital circulante líquido igual ativo circulante menos passivo circulante. Por fim, não é um indicador que eu vou cobrar de vocês, mas vocês podem, né, estudar um pouco mais sobre ele, né, que é o EBITDA. O que é esse indicador, né, esse EBITDA? Ele mostra o lucro antes dos juros e dos impostos sobre os lucros, certo? E antes das depreciações, exaustões e amortizações. Ou seja, ele é um indicador do potencial de geração de caixa proveniente de ativos operacionais. O que é isso? É o resultado das empresas antes de contabilizar a despesa financeira e antes de contabilizar a depreciação. Ah, eu tenho isso lá no meu DRE? Não, eu tenho que fazer uma montagem. Vou ter que pegar lá o resultado que está no meu DRE e aí somar a despesa financeira e somar a depreciação. Porque eu não tenho isso pronto no DRE, mas eu consigo isso facilmente no DRE. Então, eu monto esse indicador. Por que antes dos juros e por que antes da depreciação? Porque a depreciação, como a gente aprendeu lá para montar a DFC, ela é uma despesa que não gera saída de caixa. Então, ela deixa o meu lucro maior se eu não tivesse esse desembolso. Então, eu ajusto esse lucro com a despesa de depreciação. E a despesa financeira, eu só tenho essa despesa financeira quando falta capital de giro. Então, o resultado da minha empresa real é antes de eu ter essa despesa. Se eu não tivesse que buscar dinheiro emprestado, esse era o resultado da minha empresa. E por isso que os investidores analisam o EBITDA. Normalmente, quem vai comprar uma empresa ou vai entrar de sócio numa empresa, analisa o EBITDA. Por quê? O que ele está fazendo, esse investidor? Normalmente, ele troca o dinheiro que está lá captado com bancos pelo dinheiro dele que está parado. Então, ele vai ganhar aquele juro ou vai deixar de pagar esse juro para os bancos. Por isso, ele calcula o EBITDA. E aí, ele calculou, a empresa vale tanto, eu vou botar isso, esse resultado aqui é o que vai sobrar para nós. Em vez de nós pagar para banco, vai sobrar no nosso caixa, que é maior do que deixar o nosso dinheiro parado onde estava. Por isso que uma empresa compra outra, por isso que uma empresa investe em outra. Por quê? Eles estão lá com o dinheiro parado num fundo de investimento rendendo 1% e o EBITDA de uma empresa está dando em média 2%. Vale a pena investir ali. Então, permite mensurar a capacidade de pagamento das despesas financeiras, equivale ao fluxo de caixa operacional, lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social. Então, vamos para a prática. Olha só. Nós temos aqui o nosso DRE, por exemplo. Receita bruta de vendas, menos as deduções, igual a receita líquida. Menos o custo, igual ao lucro bruto. Aí, menos as despesas com vendas, gerais administrativas, depreciação e despesas financeiras, temos o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Menos o imposto de renda, igual lucro líquido do período. O que é o EBITDA? O EBITDA praticamente é esse nosso lucro aqui antes dos impostos, ajustados pela soma da depreciação e pela soma das despesas financeiras. Ou seja, comparado a essa situação aqui, ó, o lucro antes do imposto de renda, e se a gente não tivesse que pagar a despesa financeira e não tivesse desembolsado a estimativa de desgaste dos bens, que é a depreciação, o nosso lucro financeiro ele passa de 4 milhões e 100 para 6 milhões. O investidor ele tem essa visão. Olha, o lucro da operação da empresa é
6 milhões de reais. Vale a pena eu tirar meu dinheiro lá de um fundo de investimento e botar o dinheiro nessa empresa? Sim ou não? Normalmente vale. Normalmente as empresas que compram outras empresas fazem essas análises aqui. Por quê? Porque o lucro que vai dar para elas aqui é maior do que o dinheiro que elas estão recebendo com o dinheirinho parado lá numa aplicação financeira. Aí essas empresas compram essas outras empresas e normalmente essas empresas que estão sendo vendidas, elas precisam de capital de giro, elas têm um passivo grande com bancos. Elas têm essa despesa aqui muito alta. E a empresa que está investindo vai ganhar duas vezes. Ela comprou uma empresa lucrativa e ela vai emprestar o dinheiro dela para essa empresa que é dela mesma, mais barato do que o do banco. Ela ganha duas vezes. Em vez de pagar o dinheiro para o banco, certo? O lucro que vai dar maior vai ficar para ela. Por isso ela monta esse EBITDA. Como que eles começam a fazer as análises de valorização de uma empresa? Eles pegam esse EBITDA daqui vezes 5, vezes 6, vezes 10. Esse é o valor do negócio de uma empresa. Aqui, por exemplo, a gente fez aqui, ó, capacidade de pagamento das despesas financeiras. Isso é uma análise de banco. O banco também analisa o EBITDA. Por quê? O banco ele quer saber o seguinte, se ele não tivesse despesa financeira com ninguém e eu emprestar o dinheiro para essa empresa, qual é a capacidade dele de me pagar? Olha, então nós temos aqui, se eu emprestasse um dinheiro que gerasse R$900 de despesa financeira, a capacidade dele me pagar é o seguinte, 6 mil dividido por 900, quase 7 vezes o valor que eu vou emprestar para ele. Posso emprestar tranquilo ou não. Então, eles analisam o EBITDA para isso. Também para saber quanto que podem emprestar de dinheiro. E outros, quanto que a empresa vale se eu quiser aplicar um dinheiro nela. É muito usado esse indicador. Eu não vou cobrar de vocês nas provas e tal, mas estudem mais sobre o EBITDA. Ele é um indicador muito usado. Todo tipo de avaliação de empresas envolve todos aqueles indicadores que eu falei ali para vocês e EBITDA. Todos eles. Sem, assim, ó, não tenho medo de errar para vocês. Todo mundo vai dizer para vocês. Todo mundo que vai investir ou negociar com uma empresa vai analisar o EBITDA e vai perguntar do EBITDA dela. Então, estudem um pouco mais sobre isso, que ele é importante. Depois nós temos assim, ó, mais alguns outros indicadores, que daí não é o foco da nossa disciplina, mas só para vocês saberem, né? Tem os indicadores de alavancagem financeira, os indicadores de necessidade de reinvestimentos, tem outros indicadores que são chamados de indicadores tesouros, que eles fazem um símbolo como se fosse uma tesoura, né? A hora de mais investimento, a hora de menos. Tem tudo isso dentro da análise financeira. Aí já é uma análise mais aprofundada que foge um pouco da questão contábil. A questão contábil ela é mais voltada para o número contábil, com base na informação contábil. Então, toda a nossa análise de demonstrações contábeis começa onde? Começa na estrutura das demonstrações contábeis, que nós começamos a ver lá na quarta fase. Então, é importante a gente saber o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, o que é o DRE, como que ele se estrutura, né? O que é a minha receita líquida, o que é meu lucro bruto. Eu preciso saber o que é o resultado financeiro dela, que é as receitas financeiras menos as despesas financeiras. O que é a minha DMPL, o que a DMPL indica, o que é a DFC, o que é a DVA. Toda a nossa análise de demonstrações contábeis começa no entendimento dessas estruturas, que nós começamos a ver lá na quarta fase e terminamos na sétima fase. Depois disso tudo, a gente começa a analisar ela com indicadores, com índices. Análise vertical, análise horizontal, indicadores de liquidez, de estrutura, de rentabilidade, de rotatividade, ciclo financeiro, ciclo operacional e EBITDA. Ou seja, uma coisa está ligada na outra. Então, a gente não faz contabilidade para mandar as informações para o fisco. Não é para isso que serve a nossa contabilidade. A nossa contabilidade serve para tudo isso que eu vim falando para vocês desde lá da quarta fase. Para que a gente primeiro tenha o nosso conhecimento como empresa, para depois mostrar a cara para os outros. Quando eu vou participar de uma licitação, normalmente eles pedem balanço para calcular indicadores financeiros.
Então, não adianta eu ficar querendo participar de licitações, disso e daquilo, porque, não, pediram o balanço, manda o balanço, liga lá para a contabilidade e manda o balanço. Se o balanço é ruim, não adianta a gente ficar perdendo tempo, certo? Então, nossos indicadores financeiros servem para a gente conhecer a nossa empresa primeiro. Por isso é importante a gente fazer o dever de casa, fazer o feijão com arroz, para depois sair mostrando a cara para os outros. Para depois sair pedindo dinheiro emprestado para banco, para não ficar fazendo mau negócio ou pagar juros de qualquer jeito. É importante a gente planejar. E a análise das demonstrações contábeis nos permite isso, desde que nós tenhamos informações contábeis adequadas e confiáveis. Ok? Dúvidas? Perguntas? Começaram os exercícios? Alguém responde, por favor. Alguém começando, não sei. Hã? Estamos tentando. Estão tentando. Moleza, né? Aqueles ali é moleza, né? Sim, Então, sim. pessoal, olha só. Nós ainda temos semana que vem e depois nós já vamos fazer a nossa última avaliação. Então, a semana que vem nós vamos fazer a correção desses exercícios. Vocês, por favor, façam eles, sigam a apostila que eu mandei para vocês ali. No próprio exercício deve ter todas as fórmulas, né? E vocês apliquem e tentem interpretar os resultados. E a semana que vem a gente discute isso e corrige eles para fazer a prova. Ok? Ok? Certo. Pode ser? Beleza. Encerramos então? Show. Mas assim, Sim. encerramos aqui. Mas vocês vão tirar esse tempinho para fazer os exercícios. Se nós estivéssemos em aula, era isso que a gente ia fazer. Não fiquem esperando para a semana que vem. Vocês vai corrigir, vou deixar só para a semana que vem. Vocês precisam fazer para depois a gente corrigir. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá. Se tiverem alguma dúvida, né, me mandem um WhatsApp ou me mandem um e-mail, não tem problema. E a semana que vem, nesse mesmo horário, pretendo corrigir esses exercícios para vocês e na outra a gente deixar disponível a próxima avaliação. O Infelizmente, eu acho que encerramento das aulas é final Oi? do mês mesmo? Como é que é? As aulas encerram que dia? As aulas encerram que dia? Olha, eu creio que dentro do nosso plano de ensino, até porque na minha disciplina a gente não deixou de ter nenhuma aula, né? Uhum. A gente não deixou, teve lá uma aula virtual naquela semana que eu postei o material para vocês, mas a gente retomou, discutiu, fez os exercícios. Eu concordo, né, com vocês que a presencial talvez ela é melhor, mas a gente tem que se adaptar à situação. Infelizmente não é só nós, é o mundo inteiro, né? É o mundo inteiro. Então a gente tem que se adaptar. Já tem algum plano de retorno, tá, para todas as instituições, mas ainda não está definido como que vai ser e quando. Tá? Tem algumas orientações, mas não está tudo certo. No meu ponto de vista, nós vamos encerrar esse semestre assim. E eu fico à disposição de vocês, né? Acabou a nossa disciplina, mas eu queria tirar uma dúvida de alguma coisa, eu vou estar à disposição de vocês. A partir do final desse semestre, já como quase colega de trabalho, né? Não mais professor. Mas me disponho aí a colaborar com vocês se precisarem. Beleza? Tá bom, beleza. Então tá. Gente, uma boa noite para vocês. Se puderem, façam os exercícios hoje ainda. Eu vou depois postar os links das aulas lá, né, no AVA, como eu fiz as outras vezes. E uma boa noite, bom descanso, boa semana. Se cuidem, né? Ainda não está tudo resolvido esse problema aí do coronavírus. Apesar de a gente ter um índice baixo, Santa Catarina ser um bom estado, né? Funcionou bem as medidas de isolamento, mas ainda temos problema, tá? Então, Tá bom, boa noite. não vou dizer o hashtag fique em casa, mas façam a sua parte, ok? Valeu. Boa noite, obrigado aí pela atenção de vocês. Boa noite. Tchau. Boa noite.